Eles esquecem que a população está morrendo desde que os grupos de interesse desse governo estejam tendo seu lucro, suas benesses, né? Porque é isso, é um governo que trabalha para muitos poucos grupelhos que se alimentam do que é essa cúpula de governo hoje. Você sabe que não é que se esquece. Você pega, por exemplo, esse fenômeno, esse acontecimento da Polícia Rodoviária Federal, que foi Sim, aqueles dois policiais filmados matando uma pessoa dentro do seu carro com o gás pimenta lá, não é? Gás sim, lacrimogêneo, não sei exatamente qual. lacrimogênio. Aí eu fui ver, o Fantástico fez um levantamento de que há 18 casos de homens que receberam gás pimenta fechados em viaturas policiais. Não é um acidente, não é uma prevenção de uma pessoa. Eu acho que nós precisávamos investigar qual é o treinamento que essa Polícia Federal está recebendo nos seus quartéis. Porque vem daí essa atitude. Se não tivesse a leniência, nem é leniência, o estímulo, vamos dizer assim, dos oficiais que são responsáveis por esse morticínio aí, eles não fariam isso. Tanto é que a história da câmara de pendurada no uniforme do policial está recebendo muita resistência também, porque vai mostrar o que cada um faz. Né? Então, a perversão de duas pessoas é uma falsa informação. Isso é uma política de Estado que foi avalizada pelo Bolsonaro também. Ele diz assim: vamos punir, mas com moderação. E, de fato, o Jean Coelho e Alain Mota Ribeiro, que são os dois dirigentes da Polícia Rodoviária que foram afastados, eles vão para Washington, protegidos, como o Weintraub foi para o Banco Mundial, enfim, Sim. quer dizer, é a ideia de que você protege o clã, você protege a milícia, não é? E vai continuando a fazer alimentando a impunidade. Quer dizer, então, veja bem que nós temos que começar a juntar as peças. Né? Falta dinheiro para comida, a violência é uma violência letal nas visitas às favelas, que estavam proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um desafio ao Supremo também, não é? Quer dizer, e a Polícia Rodoviária Federal passou a adotar uma política de assassinatos, né, que eu desconfio muito que ela aprendeu nos quartéis a partir dos seus oficiais superiores. Essa esse afastamento, né, essa viagem agora desses comandantes ali da Polícia Rodoviária Federal para os Estados Unidos, a Polícia Rodoviária tem dito que não tem conexão com esse caso, mas fica parecendo muito que eles estão retirando esses altos comandos para entregar à justiça somente a quem praticou o crime de fato, né? Sendo que, como você disse, parece haver sim orientação ali dentro da instituição para episódios de violência como esse. A gente tem visto circular, inclusive, alguns vídeos de cursinhos preparatórios para policiais rodoviários, em que esse tipo de técnica é ensinada, inclusive, né? Então, esse dado que você trouxe, né, que o Fantástico apurou, de 18 casos de uso de gás de pimenta contra pessoas ali presas, no caso do Genivaldo foi pior, porque foi o gás lacrimogênio, né? E o gás lacrimogênio em ambiente fechado é óbvio que ele mata, né? A imprensa, ontem eu conversava com o Leandro, ele ressaltou esse fato, né? Que a imprensa, a grande imprensa, depois veio com matérias, ouvindo especialistas dizendo da capacidade letal do gás matar no ambiente fechado. Mas é óbvio, gente, qualquer um sabe disso, inclusive esses policiais sabiam disso, né? Não há Claro. dúvidas em relação a esse potencial. Mas é isso, parece ser uma orientação ali dentro da instituição. E daí é claro que a gente precisa trabalhar mais profundamente como chegamos até esse episódio. E nós precisamos ver o treinamento que é dado para a Polícia Militar, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal. São treinamentos distintos, não é? Mas aqueles Sim. que sobem o morro têm um treinamento para exterminar. Então é preciso que haja uma denúncia sobre isso. E o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, ele está emplacando um ano no posto. Ele subiu em maio, foi nomeado em maio de 2021. Então não haveria muita necessidade de pensar para onde ele vai agora. Ele vai para Washington para sair dessa fogueira. Desculpa. Claro,
para sair dessa fogueira. É isso, eles vão entregar muito provavelmente esses autores do crime para a justiça, mas é isso, a gente não vai ter nenhum aprofundamento de discussão em relação a esse caso de segurança. Diga-se de Dito passagem, isso, da justiça militar, né? sim, tem esse Não é porém justiça também. civil. E aí eles vão ser absolvidos ou uma suavíssima pena, às vezes até administrativa, afastamento Sim. da ronda e tal, mas são assassinos. Ô Silvio, qual a sua avaliação em relação ao posicionamento de Lula sobre violência policial? Você acha que ele está sendo enfático nessa condenação da violência policial? Ou ele deveria se aprofundar nessa crítica? Como que você tem visto isso? Foi a primeira vez que ele falou agora enquanto pré-candidato da violência policial, muito por conta desses casos da última semana, né? Olha, eu acho importante que ele coloque o absurdo que é isso, identifique como crime também, mas ele está imputando aos policiais que estão na operação que está em questão, né? E de fato, quer Sim, dizer, eu acho que ele não quis aprofundar uma reflexão sobre a história dessas polícias. A Polícia Federal, a Polícia Militar, essa estrutura vem da ditadura, né? Essa estrutura não mudou. Eles continuam tendo um tribunal especial para julgar os seus casos, que é o Tribunal Militar, né? Essas questões sim. precisam ser mais aprofundadas. Eu entendo perfeitamente a posição do Lula, eu estou de acordo com ele nesse sentido, né? De que é pontual a questão e tem que ser tratada de uma maneira pontual, né? Para que não possam outros tentarem fazer a mesma coisa, mas de fato eu acho que a gente tem que olhar mais para as instituições e como elas estão treinando os seus Sim. quadros, entende? Vamos terminar, finalizar nossa conversa chamando o Le Monde Diplomatique Brasil de hoje, que vai ao ar às 9h30, com o tema, bom, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora também, multiplicação das armas e clubes de tiro. Conta mais pra gente, Silvio. Olha, é a mesma conversa que nós estamos tendo, de fato. Quer dizer, os clubes de tiro, eles estão crescendo de uma maneira exponencial no Brasil, né? Quem frequenta o clube de tiro, tem uma pesquisa que nós vamos apresentar aí, são homens em média de 50 anos, brancos, de classe média, não é? E nós temos mais de 2 milhões de armas mais pesadas, fuzis, por exemplo, que foram parar na mão de civis, né, por conta dessa liberação que o Bolsonaro produziu, né? E esse pessoal precisa, ao terem as autorizações, de uma filiação a um clube de tiro para justificar o deslocamento com a arma. Agora pode ser carregada, inclusive, a arma, para que ele possa, numa eventual fiscalização que não há e não vai haver, não é? Quer dizer, ele justificar por que está andando armado. Agora imagina o seguinte: você tem 2 mil clubes de tiros, mais ou menos, que estão por aí, né? Quer dizer, e nós temos talvez. Ah, não, temos 500 mil caçadores e colecionadores de armas, né? Atiradores, colecionadores de armas registrados. Nós não estamos falando do mundo informal, do mundo clandestino, né? Com 500 mil portando armas pesadas, imagine se em algum momento esses clubes de tiro são muito afinados com o bolsonarismo, né? Imagine se em algum momento uma meia dúzia deles resolve fazer uma besteira na sociedade civil, como está acontecendo nos Estados Unidos por causa do porte de armas. Isso vai criar uma comoção e vai criar um estopim, um processo muito delicado de conter a violência, né? Uma vez que a própria PM não está enfatizando o controle, né? E o governo é leniente com tudo que acontece em torno disso. Então nós temos uma combinação entre o que é esse, eu diria, esse exército legal, vamos dizer assim, que tá com as armas na mão, que junta com uma milícia que está com as armas na mão também, né? De uma maneira ilegal e clandestina. Nós temos um grupo armado poderoso na nossa sociedade civil, né? Que conta com a leniência do governo, que conta até com um estímulo, né?
para que comprem as armas e que tenham a possibilidade de, usando da sua liberdade, portarem essa arma carregada, né, em meio aos demais. Eu não deixaria de lembrar o pastor, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que dispara um revólver no aeroporto. Ele ia embarcar com uma arma carregada. Isso faz parte da entourage, faz parte da equipe do governo Bolsonaro, de como pensa a ideia da segurança e a ideia do poder através das armas. Nós vamos discutir isso no nosso programa de hoje e levantar com especialistas as possibilidades de desdobramento que essa situação abre como riscos para nós todos. Todos convidados a acompanhar, então, Le Monde Diplomatique Brasil, hoje às 9h30 aqui, com o Silvio Catiabava. Silvio, um beijo para você, boa semana e até terça-feira que vem. Beijo. Muito obrigado, um beijo para você também, até a terça.